Olá, pessoal! Eu sou Ivete. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da Tríade do Ser. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Érica e trago hoje um tema incrível, bem profundo. Quem sou eu? Vamos voltar um pouquinho e falar sobre esse assunto que mexe tanto e tem tantos assuntos, aborda tantas áreas, né? É verdade. O quanto a gente caminha, né, nessa procura da famosa pergunta: quem eu sou? Quem você é hoje, Fernanda? Eu acho que hoje eu sou uma construção. Antes eu era alguém que ganhou um nome, né? Eu vejo assim, alguém que foi dito como a Fernanda, assim, assim, assim. Mas hoje, no meu autoconhecimento, eu vejo que eu sempre estou no processo. E eu não sei se eu vou chegar ao final disso tudo e eu ainda vou entender quem eu sou dentro de toda a missão que a gente recebe na vida, né? Né, Ivete? Nossa, agora ficou difícil, né? Pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui? Pode. É porque eu me encontro nessa infinita construção, né? A gente nasce com paradigmas que a gente recebe, familiares, da nossa criação, e tá em constante construção, né? Então, é aquilo que já conversamos outras vezes. Acho que eu sou essa pessoa que busca há muitos anos, né, me entender cada vez mais, e não tem assim um rótulo de quem é Ivete. Vamos começar porque primeiro a gente ganhou um nome, né? Eu acho que primeiro, pra gente explanar um pouquinho, né, pra gente ter uma profundidade nesse assunto, olhar pelo olhar raso, primeiro. Raso, claro que eu vou falar da minha área, né? É olhar dessa encarnação, né? Vamos ali explanar. Bem raso, muito raso. Explanar que quem somos nós dentro, primeiro, do nosso âmago familiar. Então, quais foram as crenças implantadas dentro do nosso sistema familiar? É uma pergunta, né, que eu também quero e espero que todo mundo se faça. Quem sou eu dentro da sociedade onde eu estou inserida? E em que eu acredito disso tudo? Que dentro de toda essa criação que me foi dada, né? O que faz sentido para mim hoje? Para você, dentro do que você foi criada, né? Dentro das crenças familiares. O que você percebe, Fernanda, que amarrou a sua vida? Ou que te prendeu de alguma forma nas suas escolhas adultas, né? Essa pergunta ela é tão forte, né? Porque ela é um ponto de partida tanto nas terapias, porque nós crescemos com crenças. Até, sei lá, tal idade, tudo que eu aprendi dentro de casa, eu aprendi como verdade. E quando a gente parte para a vida, a gente vê que isso não é uma realidade. Que tipo, poxa, eu aprendi assim, mas eu gosto assim. E agora? Tu entra num conflito. E dentro da minha realidade de pai e mãe, porque pai e mãe, gente, querendo ou não, eles causam os traumas na gente. E aí tá tudo bem, porque foi a forma como eles aprenderam, né? E não é culpa, é porque é assim. A gente faz isso hoje também com os nossos filhos, involuntariamente. Mas dentro disso tudo, essa construção pessoal e social tem um peso muito grande, porque as pessoas colocam um peso em cima da gente. Como ir para a faculdade, ser uma pessoa né, ter um retorno financeiro, ter uma posição social, você tem que ser, tem que ser, tem que ser e tem que ser. E muitas vezes a gente não quer ser, não quer ser e não quer ser. Então, essa construção vem muito forte, porque a gente vem para a personalidade. E a personalidade é esse conjunto do ser, do ter, do adquirir. Então, tudo que eu estou vivendo está somando. E vem os meus pensamentos, e vem as minhas crenças. Então, a construção do eu tem muitas crenças, né? Por isso que as pessoas vão para a terapia, para lidar com essas crenças limitantes, que limitam a gente de entender quem somos nós. E a Ivete pode falar um pouquinho melhor, e aí, de tudo que a gente já conversou, né, Ivete? Tu também passou por esse processo de autoconhecimento para ti também poder entender tudo que está acontecendo. Sim, entre
puxando, foi o que a Fernanda comentou, mas assim, a pergunta da Érica fez bater bem lá no fundo, né? Eu me fazia essa pergunta, que travas eu estava carregando lá atrás, nas primeiras terapias que eu ia, né? O que me segurava tanto? Porque eu acho que eu posso falar uma assim que talvez seja um gancho para muita da gente debater, né? Que eu acho que a gente conversando assim com as pessoas diariamente, a gente percebe que muitas pessoas ainda estão amarradas a crenças no que o que o outro vai pensar, que é uma das mais fortes, né? Então não tem como ser diferente, né? Pai e mãe crescem lá, o que o vô e a avó vão pensar de você, o que essa escolha... E eu sempre fui uma menina muito rebelde, eu tenho que admitir isso, né? Sempre revoltada, mas hoje eu entendo essa minha revolta. Era a minha alma gritando, sabe? Hoje eu entendo essa verdade. Mas enfim, lá eu era reconhecida como uma menina rebelde, né? A menina do... Por que os outros? Eu não tô preocupada com os outros, então isso era rebeldia, era considerada rebeldia, né? Sim, se perguntar, né? Se incomodar, eu acho tão legal isso, se incomodar com o meio. Nós só conseguimos evoluir se nós nos incomodamos com o meio, porque se a gente não se incomoda e se cala, a gente vai realmente construindo a nossa essência à base do olhar do outro, né? E cada um usa um óculos da vida, né? Mediante tudo que foi dado a eles. Então, os pais, né, eles receberam o que os nossos avós puderam dar, mediante aquela dificuldade daquele tempo, que nós somos muito privilegiados no momento em que vivemos, onde realmente somos mais escutados, mais respeitados, e mesmo assim é tão difícil a gente sair desse padrão construtivo sistêmico, né? Agora, falando um pouquinho da minha parte, a questão do que a gente falou até no primeiro episódio, que nós somos o que nós criamos a realidade, né, que somos dentro de nós. E o que somos, né? O que estamos criando e manifestando na nossa vida? Eu digo assim, que tudo, a gente pode passar uma vida inteira limpando, fazendo processos mentais, físicos, espirituais e energéticos, que a gente vai ter muito que limpar ainda. Porque nós somos toda a nossa geração. Nós somos todas essas pessoas que um dia sofreram, que um dia foram felizes, que um dia pariram, que um dia não pariram, que um dia se casaram, que um dia morreram, né, de mortes traumáticas e tal. E nós carregamos no nosso DNA todas essas histórias. Então não tem como explicar quem é a Ivete, quem é a Fernanda e quem é a Érica, porque nós somos toda a nossa geração, todo o nosso sistema. E carregamos, né, a nível físico, todas essas expressões, sejam de felicidade, de dor, de crenças. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é diário e ele é infinito, infinito. Então, enquanto nossa existência estiver acontecendo na matéria, a nossa procura de si, ela é obrigatória. Porque uma pessoa que ela não se rebeldia, né? Não precisa ser nem uma... A gente fala que o adolescente é rebelde, né? Não precisa ser nem nessa fase da vida. Mas quando eu aceito só o que o outro está dizendo, sem usar o meu cognitivo e sem pedir uma informaçãozinha para o meu coração e ver se isso é ressonante com a minha alma, o que serei eu? Serei os outros. Né? Então, a gente já carrega muito desse sistema da onde viemos, né? A nível sistêmico e biológico, né? Mas também carregamos do meio. Uma pessoa, muitas vezes, que ela se cala diante de um professor, diante do meio, ou, né, de um relacionamento, ela também adoece. Então, nós somos uma construção de todos esses parâmetros, né, da vida. A vida é uma eterna construção, né? Falei muito, né? Não, eu tava aqui só observando, eu e a Ivete estamos assistindo uma aula, porque, tipo, nós duas estamos aprendendo agora, nós aqui concordando, tipo, sim. Mas pegando toda essa fala que fez a gente pensar, né? Nossa, muito agora. O autoconhecimento é isso, né? Porque a gente vai passar por muitas situações na vida
que aí a gente sabe que tem um significado por estar passando, e vai ser um aprendizado. Então, aquilo vai somando. Por mais que eu vá aos 70, 80, 90 anos, todo dia vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai contribuir para o meu autoconhecimento. Todo dia. Então, é isso, é uma constante construção. E as pessoas, eu acredito que venha muito para a Érica também, e eu acredito que na academia também apareça isso, que as pessoas vivem na busca do propósito. Ai, meu propósito. Mas ela tá olhando para frente. Só que o propósito tem que ser olhado para trás. Porque se não entender o que viveu até agora, não consegue visualizar o futuro. Até visualiza, mas não da forma da essência que tem que ser. Eu penso assim, porque eu passei por isso. Eu olhava muito para o futuro, o que eu quero ser. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter isso, eu quero morar não sei aonde, eu quero viajar. Eu sempre no ter. Aí eu esquecia de olhar para o ser. Quando eu olhei para o ser, aí opa. Mesmo porque, né, Fê, como você vai ser algo que você nem descobriu as suas crenças ainda. Porque são elas que te amarram de ser algo, né? Tenho certeza que a Ivete também tem essa questão do propósito que você falou agora. Então, eu ficava presa naquele propósito, mas mesmo que eu já tenha uma noção do que eu quero ser na vida, existem tantas amarras e crenças que não me permitem nem que eu enxergue aquela possibilidade de eu ser e alcançar algo grandioso na vida, né? Porque tem lá atrás as questões de pertencimento, de prosperidade, de falência, de antepassados, enfim, e a gente carrega isso, né? E ela é muito pesada, né? Geralmente a gente não percebe no dia a dia. Uma das crenças, assim, que a gente percebe bem é não se sentir merecedora de algo, né? Às vezes até um abraço, um obrigado, né? Um elogio, né? Às vezes na academia elogio algo, a gente já percebe que as pessoas vão assim. São poucas as pessoas que estão abertas ao receber. E eu me incluo nelas a busca desse autoconhecimento, né? Sim, é um elogio, né? Que é uma coisa tão simples, ou um presente. Vim, te dei isso, né? Ai, não precisava, obrigada. Né? Ai, não precisava se incomodar. Não é incômodo, eu fiz porque eu quis. Sim, receba, né? Receba. É o receber da vida. Né? E aí eu vou mais a fundo ainda, para as pessoas pensarem. E é muito bom pensar, né? Sair um pouco do que está acostumado, que esse é o propósito da nossa tríade, né? O que será que a sua mãe passou enquanto você estava dentro da barriga? Já me fiz essa pergunta várias e várias vezes. E quando eu estava grávida, eu observava. Que situação eu estou passando, né? O que isso pode ocasionar? Essa minha vontade, esse sentimento, o que é? E é engraçado. Porque nós carregamos, né, ali a questão das crenças, dos medos, né, e dos bloqueios já intrauterinos. Isso já acontece dentro, né, quando nós estamos ainda em processo de formação, que somos um feto, né? Então, para você ver o quanto nós somos amarrados, vamos dizer assim, né? Condicionados. Sim. A algo que a gente não percebe, mas a gente está fazendo de forma contínua e sem perceber, mas que vem, né? Muitas vezes é o medo da mãe. Então, na hora que ela percebeu, né? Estou grávida, foi dar ali a notícia para o pai, né? Dependendo da reação dele, eu já tenho dentro de mim um padrão de rejeição. E eu levo isso na vida adulta e eu posso desenvolver uma patologia de vícios, por exemplo, né? Então, isso é tão... E eu sou aquilo. Eu sou a rejeição. Mas não que eu me sinta... Às vezes eu tô na vida infantil ainda, na primeira infância, né, do 0 a 7 anos, e uma negação de um pai, algo assim. Não tem a ver com que nós todos passamos por isso. Todo mundo, ninguém tá longe, né? É privilegiado de não passar por isso. Nós passamos por isso. Mas é como eu recebi aquilo e signifiquei dentro de mim.
E aí na vida adulta, por que o autoconhecimento ele é tão importante a gente ter? Porque na vida adulta eu tenho o poder de escolha e a autonomia, né? E eu escolho olhar para mim. Então, se eu não me sinto pertencente, eu preciso entender o porquê. E quando eu entendo, isso vai para a consciência, para o cognitivo, isso se dilui. Né? Eu tiro o papai e a mamãe de serem os deuses ali da obrigação, eles são só homens e mulheres, né? Que dividiram vidas e dificuldades. Só que nós recebemos essas dificuldades e significamos muitas vezes como traumas. Então, nós somos a diluição desse trauma na vida adulta. Eu falo que adultecer, hoje eu vejo que é para poucas pessoas. Mas é o que a maioria precisaria ir atrás, de adultecer. Porque não adianta a gente estar aqui grandinha, né? Somos grandes, mas ainda estou na vida da criança. Então eu manifestei uma compulsão alimentar, por exemplo, que você deve ver bastante lá na academia, né? Na sua vida esportiva. Hoje falamos sobre isso ainda. Então, viu? Nada é por acaso. A compulsão alimentar, ela pode vir de N fatores, desde a vida intrauterina, primeira infância, segunda infância, enfim, né, que aí existem vários caminhos a se pesquisar. Mas o quanto é tão importante ela pesquisar antes, seria o ideal, de iniciar algum processo. Ou iniciar em conjunto o processo físico, né? Porque senão ela vai na nutricionista, por exemplo, e ela vai sair com uma lista de compra e de dieta e ela não vai conseguir fazer. Porque aquele bloqueio, ele tá no subconsciente. Ele tá enraizado. E ele foi criado numa fase, né, da infância, mas ela não sabe disso. Mas precisa procurar, porque senão nem a atividade física não vai fazer o milagre, não vai. Né? Aquilo que a gente falou, é a mudança mental para que eu consiga falar. Que aí a Fê pode explanar mais sobre isso. A quebra e pegando esse engate, a parte mais difícil é amadurecer. É ser adulto. É difícil. Tipo, sou adulto, mas espera aí. É muito difícil tu adquirir responsabilidades, porque é responsabilidade no geral, não estou dizendo responsabilidade do teu dia a dia, é responsabilidade pelos teus atos, pelos teus erros, pelos teus acertos, pela tua vida. E responsabilidade por não culpar, porque o adulto gosta de culpar. Eu percebo muito na terapia o quê? Mas fulano fez isso comigo, porque quando é sempre no julgamento da culpa, sabe? Sempre botando um terceiro no problema dele. Então você tem que se responsabilizar. Aí vai muito para ti também, né? Porque aí, se você não se responsabiliza, você fica lá na criança ferida. Sim. E aí como é que vai chegar para a Ivete essa pessoa? Desmotivada, vai pegar dieta, não vai conseguir fazer porque depende da mãe e do pai para incentivar, porque ainda é o bebezinho, né? Vai para academia, precisa 100% da Ivete em cima, faz, daí faz. Aí o dia que a Ivete solta um pouquinho a corda, não faz. Porque tá esperando a cobrança, o cuidado. Se não tiver, não tem autonomia. Então, ser adulto, entender que tu é adulto, não é ser só grandão, né? É tu virar a chave da responsabilidade. E aí, lá na academia, Ivete, eu acredito que tu percebe isso muito nos teus alunos, no modo geral, né? O adultecer que a Érica falou, né? Tipo, Aí tu puxou o gatilho dizendo que tu vê muitos adultos falando sobre isso, culpando, né? Tu passa o tempo todo, escutando, eu não consigo porque o meu marido não acompanha, eu não consigo, é isso porque ele também não me ajuda a fazer dieta, ou sai da nutricionista, como a Érica falou, com uma lista de afazeres, né? Dizendo que, mas como que eu vou passar sem o meu docinho? Enfim, resumindo todo, né? Ouvindo vocês duas assim, na forma prática de pôr isso no corpo, tudo é escolha. A tal da escolha que você falou. A gente consegue, quando vai buscar o autoconhecimento e se entender o ser, né? Por que que a Ivete quer emagrecer? Por que que a Ivete quer essa decisão? Essa decisão é minha? Essa decisão é do meu esposo? Essa decisão vem da onde? De uma culpa que eu carrego? Ou, indo mais profundo, agora entendendo um pouco mais, né? Essa gordura que eu carrego no meu corpo tem a ver com curas sistêmicas que eu nem fui atrás, né? Eu carrego todo esse acúmulo. Então, assim, hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela quer muito, como todos, resultado a curto prazo. Amanhã
que eu faço, né? Isso. Então, assim, eu sempre olhava para ela verificando algo muito além, muito lá dentro, profundo, sabe? A cura realmente tem que vir de dentro. Tem que ser a busca por eu quero emagrecer por mim e por quê? Porque nada vai fazer sentido para ti. Tirar aquela 1 hora do teu dia, mínimo, né? 50 minutos, para você dar a você. Porque aquilo muitas vezes é uma cobrança interior sua que você nem sabe? Então, assim, isso de seguir realmente uma dieta, treino, exercício, atrelar as 3 coisas que também tem que colocar o cardio, o treinamento e mais a dieta para te ter realmente um resultado, exige de uma escolha. Como todas são escolhas. Então, eu escolho fazer isso por mim, quando tudo já está muito bem resolvido. Você falou da gordura, né? O excesso de gordura é a proteção, né? Em algum momento, essa criança se sentiu desprotegida pela vida, né? Ou pelos pais. E você sabe, se a criança se sente, vamos supor, aconteceu alguma coisa e ela esperava a proteção da mãe. E essa proteção não veio, né? E ela foi criando até uma criança gordinha, adolescente gordinha. Ela, no interno dela, ela chega a ter raiva da mãe. Ela não exterioriza. Mas se você mede ali, né, no campo vibracional, tá dando raiva. E você começa, tá vibrando na raiva. Raiva, não sinto raiva por ninguém. Sente. A sua vibração não mente, porque a vibração não mente. E aí a gente começa a cavocar da onde que vem, o aspecto dessa raiva. Ele tem uma profundidade tão grande, às vezes é uma bobeira, a mãe não faz nem ideia, porque a gente só tá dando conta de criar, né? Do jeito que dá e tá tudo bem, conforme a gente aprendeu, porque a gente replica, por isso que é tão importante olhar para poder passar isso adiante, porque se a gente, né, automaticamente a gente vai replicando o que os nossos pais, ou a gente quer fazer totalmente igual, ou a gente quer fazer totalmente diferente, o que também é um julgamento e é ruim. Porque quando eu julgo, eu me separo. Então, eu sempre falo assim, essa taça é ruim, essa água que tá aqui é ruim. Eu faço isso, eu não vou receber dela. Mas essa água pode estar imantada com energias maravilhosas, né? Pode estar fluidificada e eu não vou receber a nutrição daquilo. Pai e mãe é a mesma coisa. Então, adultos infantis, né? Na criança, eles julgam muito os pais. Pode ter certeza que o adulto que não adulteceu tem julgamento. Não tem escolha, assim. 99,9% das pessoas, eles têm o julgamento de pai e mãe. Se na minha construção, falando de eu sou agora, né? Eu sou físico e psíquico e emocional. Se eu sou a junção, a unificação de 2 partes, né? Onde o amor uniu. Um amor atropelado, às vezes. Um amor assim, ó, como um caldo do mar, né? Você leva aquele caldo e vai. Às vezes é assim, mas o fundo é o amor. Né? O compilado disso tudo nos criou, né? Pela força divina foi permitido que eu estivesse aqui. Na junção de um homem e de uma mulher, o masculino e o feminino, que são os meus pilares de vida e onde eu devo me sustentar. Se eu cresço julgando pai e mãe, cadê a sustentação? Eu não crio raiz. Eu vou ser uma árvore grande que bate um vento e eu caio. Bate um vento, um problema acontece, eu não sustento, eu não sei lidar porque eu não tenho inteligência e força espiritual dos meus pais, porque força vem de pai e mãe. Uma pessoa forte, decidida, e que ela não precisa deixar de ser fraca, porque os acontecimentos vêm para que a gente acolha, entenda o problema, entenda o nosso sentimento, acolha eles e consiga sair daquilo. Mas pessoas que têm patologia, por exemplo, graves ou vícios, que não conseguem sair daquele vício, você pode ter certeza que a base dele tá fraca. Ele, no julgamento, meu pai foi isso, ou um pai ausente, por exemplo, meu pai foi isso, um alcoólatra, ou isso, ou aquilo outro. E ele não integrou a força do pai. A força que eu digo não é o julgamento do pai homem.
Porque o pai é um homem, ele vai ter erros, como qualquer ser humano, e a mãe também. Então a mãe, ela é a nutrição. Com a mãe o dinheiro vem, que eu sempre falo. E com o pai o dinheiro fica, porque eu consigo sustentar essa força dinâmica do poder da ação, do fazer acontecer na minha vida. Então uma pessoa que ela não tem raiz, ela é uma árvore fraca. Quando você vê uma pessoa prosperando, uma pessoa forte, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que sabe o que ela quer na vida, você pode ter certeza que ela já entendeu e honrou os seus pilares, que é pai e mãe. Antes de eu honrar o pai e mãe, e dessa integração acontecer, que muitas vezes eu não preciso nem falar com meu pai e com a minha mãe. Não preciso, não é isso que eu tô falando. Obviamente que existem pais disfuncionais, isso a gente tem que falar, né? Muitas vezes são pais disfuncionais mesmo, que destruíram com a vida da pessoa. Mas tirando a parte do julgar e eu trazer só a energia do meu pai, homem, da energia masculina, e da minha mãe, eu integro isso dentro de mim, e isso são práticas, né? Que a gente também vai falar disso futuramente, são práticas que eu preciso adotar para o meu desenvolvimento. Então, ninguém é ninguém sem honrar as raízes. Não tem como ser alguém se eu não honro de onde eu vim. Perdão, pode falar, Ivete. Tu engatou aí. Sabe que eu achei interessante, gostaria de falar, porque eu tinha muita dúvida sobre isso que a Érica falou, que eu achava assim, poxa, mas eu tenho que então tratar o meu pai ou a minha mãe desta forma, sabe? Porque assim, não, claro que eu não tive algo tão agravante, nunca tive assim uma coisa de não falar com meus pais. Mas infelizmente assim, essa minha cura com o meu pai, ela aconteceu no mundo, né, espiritual. Meu pai já era falecido, a qual eu vim entender isso, né? Porque faz 20 anos que meu pai já faleceu. Mas eu recebi umas perguntas uma vez quando eu tava fazendo isso sobre assim, ó, tá, então meu pai me violentou. Eu vou ter que falar com ele, né? Então, a Érica falando agora, eu achei super interessante esse gancho. É forte, né? Isso. Muito forte. Então, daí assim, né? Mas como isso é um trauma. E também essa questão de trauma, quando tu vai falar com uma pessoa, elas dizem, não, eu não tenho traumas. Eu também diria isso. Se alguém me perguntasse lá atrás, quais os seus traumas? Não, eu não tenho trauma. E voltando lá no início, que a gente vai viver uma vida toda limpando, se curando, se conhecendo, né, a desconstrução do eu e sempre formando algo novo, a gente sempre vai ter algo lá dentro, sabe? Sempre. Algo novo, que tu vai ver, poxa, esse sentimento, gatilhos, vamos usar dessa forma, né? Uhum. Gatilhos de lembranças da infância, gatilhos de algo que gerou uma emoção dentro de você, e essa emoção pode ter sido ruim, significou de uma forma ruim, e que gerou um trauma que inconsciente a pessoa acha que não é trauma, né? Ela nem tem noção. Não faz ideia. E quando tu fala em trauma, me remete a muito ao inconsciente e à consciência, né? Porque quando tu fala assim, não, eu não tenho trauma, é porque o teu consciente falando, óbvio, trauma pra mim, o quê? Me machuquei, briguei com alguém. Não, né? Porque a gente tá muito ligado à consciência, o aqui e agora, o fazer. Mas quando voltar pra trás e honrar pai e mãe, é justamente isso, é mexer no inconsciente, é tu lá embaixo, lá do zero e ir vindo. E honrar pai e mãe não é tu ir lá e conversar, não, eu te desculpo, não é isso. É honrar dentro de você, tipo, não, sou grato por tudo que eu passei, agora eu entendi, eu compreendi, era necessário. Tu não precisa abraçar a pessoa, né? A Erika vai poder com mais propriedade dizer isso, mas não é você ir lá e ter uma conversa e ter gratidão. Não, é você se perdoar por tudo que você passou. Porque o ferido é você. O ferido não é o teu pai e a tua mãe, é você que criou essa ferida dentro de você. E a gente tira aqui por experiências, porque eu não tive traumas. Eu tive vários traumas, mas o meu pai e a minha mãe, justamente isso. Foram dois pilares fortes, dentro da mesma casa, mas ausente. Eles me fizeram amadurecer sem estar presente. Então eu amadureci sem ter pilares. E eles sempre por fora. Olha como é complexo isso, porque aí tu começa a olhar para dentro, né? E eu amadureci, mas eu precisei de outras coisas. Que
que uma criança precisa, que é a proteção, porque aí eu amadureci, eu virei uma adulta lá na minha infância. Não que eu não tive, mas eu tive responsabilidades de adulto. E tá tudo bem, porque agora eu consigo entender. E eu consigo entender que isso tudo, na minha vida adulta, refletiu em muitas coisas. Na minha prosperidade, nos meus relacionamentos, na minha escolha profissional. Por que eu olho para o futuro? Porque a criança olha para o futuro. E eu vivia na minha criança, olhando sempre porque eu quero, o que eu quero, o que eu quero, e nunca fazendo. E é muito complexo a gente falar desse assunto, e é justamente isso. Se a gente não honrar pai e mãe, independente do que a pessoa acredita, ela não é nada. Ela não é nada. E assim, né, pegando ali a sua fala, o quanto pessoas machucadas, feridas, elas vão ferir. Ninguém que não é ferido fere. Porque é um caminho que ela já conhece. Então ela foi ferida e ela só replica o que ela sentiu, né? Independente do que aconteceu, né? Coisas mais leves, coisas mais pesadas, que infelizmente tem coisas muito pesadas no meio da vida das pessoas, né? E voltando ali ainda na sua fala, que prepotência a gente achar que a gente tem que perdoar nossos pais. Isso pra mim é incabível, porque quando eu me coloco, né, no padrão, no lugar de eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe, eu estou me colocando sistemicamente acima deles. E não tem como eu me colocar acima dos meus pais, entende? Isso é realmente uma aprovação do meu ego. É só o meu ego querendo, assim, ser é como uma vingança. É um pedido de eu te desculpo, sendo que nem pediram desculpa, né? Mas vamos supor, usar esse exemplo aí, que dá para explanar 1 hora só com esse seu exemplo aí. Quando eu me coloco nesse patamar, né? Inconscientemente o meu cérebro me vingando dos meus pais. Eu estou acima de você, eu te desculpo. E nós somos pequenos. Meu pai e minha mãe estão aqui e eu tô aqui. É isso. E os seus filhos estão abaixo de você. E assim, sucessivamente, o sistema acontece. Não tem como ser diferente. Por isso que Deus fez tudo perfeito e nós viemos como filhas deles. Desse casal, perfeito, imperfeitamente perfeitos, para nos gerar. Com toda a composição que eles têm. Bioquímica, espiritual, DNA, porque é exatamente o que nós precisamos. E os nossos filhos precisam exatamente das nossas imperfeições para serem quem eles precisam se tornar. Porque dentro de uma composição tão complexa humana, Deus é soberano sobre todas as suas criações. Como a gente sempre ouve, né, uma máxima que a gente sempre ouviu, nenhuma folhinha cai de uma árvore se Deus não permitir que caia, né? Um abuso não acontece à toa. Existe ressonância de abuso de sistema. Estou falando de abuso sexual, inclusive. Não só moral e físico, né? Então, é duro falar isso. Mas tudo está dentro de um grande propósito que nosso espírito precisa viver nessa encarnação. Então, as dores fazem parte de uma construção de quem somos nós. E nós temos que aceitar esses desafios. Aceitar sem nos afundar. Isso é evoluir espiritualmente, né? No nosso quadro de evolução, é isso que a gente veio ser. O que você veio ser? Quem é você? Eu sou uma eterna construção. Não tem como ser diferente. Eu não sou a Érica terapeuta, né? Porque isso foi uma das, né, potencialidades que a gente vem exercer na Terra, na vida. Como eu sou uma boa amiga, uma boa mãe, boa da forma que eu consigo ser. Não necessariamente boa para eles, no julgamento dos outros, né? Mas a gente ser quem nós viemos ser, né? É isso que é complexo. É complexo, e aí eu lembro, eu penso muito na Ivete nessa questão do trauma, né? Porque a Ivete sempre nos usou ela como exemplo pra gente, mas os traumas, aí eu vou puxar agora a questão do abuso.
E as pessoas têm que entender que, assim, Fernanda, né? A Érica falou do abuso, então quer dizer que se eu for abusada eu tenho que aceitar. Não é isso. É que se vir acontecer, independente da situação ou qualquer tipo de trauma, não fique preso no seu trauma. Busque entender por que tu passou por isso. Né? E as pessoas, não, elas ficam, aí volta lá, aí volta pra criança, por aceitação, pela negação, pela raiva, tudo bem tu passar por esses sentimentos, mas busca entender por que tu passou por isso. Porque é libertador quando tu entende. Não vai machucar pro resto da vida? Vai machucar, vai doer, a ferida tá aberta, não vai cicatrizar tão fácil, às vezes nem cicatriza, mas enquanto tu entender, cada vez que tu buscar entender, um remedinho tá sendo colocado. Né? É uma gotinha ali que vai amenizando a dor. Porque se tu ficar na dor, isso vai se repetir. Porque só o amor pode curar as coisas, né? Mas eu tenho que amar um abusador. Não, você tem que amar você, a sua versão que passou por isso, né? Que te liga ao abusador. Porque se eu odeio tanto, né, o que aconteceu, eu tô me odiando. Cada dia que eu lembro daquilo, sabe? E eu tô criando células doentes dentro de mim. Então, a limpeza, ela é eterna porque ela é interna, né? E nós estamos conosco eternamente. Esse corpo, ele vai embora um dia, né? Vai se findar essa estrutura física e virar outra. Só que o nosso conteúdo psíquico, né? Ele vai com a gente. Então, entender faz parte da evolução humana. Entender e acolher no amor. Só o amor cura e só o amor constrói. Né? Jesus, ele andou sobre essa terra para nos ensinar isso, né? E o quanto é difícil a gente entender. Muito, né? Muito. Sabe que a Fernanda falou sobre isso, que não tenho nada no consciente, né, que me liga a um trauma, assim, com a minha mãe, mas depois que foi fazendo sentido na minha vida toda essa busca, tanto da parte mental como todas as terapias da parte energética, eu passei a fazer práticas, que eu sou realmente a louca da prática, mas faz sentido pra mim a mudança do meu inconsciente às práticas, e abraçar a minha mãe, o contato, o carinho físico, ele sempre foi difícil, eu fui entendendo que tem a ver lá, né, com a questão de rejeição, que tem a ver com a questão de abandono, mas enfim, ela tinha dificuldade de me dar e eu de dar e receber, né? E a minha mudança tem que partir de mim, porque ela já tinha me dado a vida, todo esse entendimento. Então eu passei a ter práticas com ela de quando via ela, só que como é que eu ia falar isso para ela? Quando eu dava um abraço, como o abraço dela era curto, sim, de negação, assim, o meu também era dela, com certeza, né? Não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Então eu segurava ela e mentalmente eu dizia, né, mãe, eu te amo, eu te perdoo, eu aceito você como você é, isso na minha mente. Mas aquilo foi fazendo tanto sentido pra mim, falar aquilo que eu abraçava, eu queria ficar abraçada, e daí eu já continuava com o Ho'oponopono, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, sabe? Amo. E daí começou a sair, a fluir alto. Lindo, né? E eu nunca vou esquecer de um dia que ela começou a chorar, minha filha, tu não precisa me perdoar por nada, capaz. E aquilo foi, aí eu entendi, né? Ali, aonde eu estava me colocando acima dela, fazendo isso. E um outro exemplo de me colocar acima dela, ela tá gostando tanto dos assuntos, isso, né, tipo, acaba que eu ia ela, mais isso, e quando eu vi, eu tava dando pra ela exemplos, mãe, mas você tinha que fazer assim, você tinha, sabe, que conversando com outra pessoa, eu, opa, Ivete, tu tá se colocando acima da tua mãe. Então, assim, ó, como a gente aprende todos os dias. E é diário esse exercício, né, Nossa. Ivete? Na convivência, assim, você vê, já uma pessoa que faz tudo que conhece, faz e pratica, porque a Ivete é dessas, né, pegou, eu vou fazer, depende de mim, tô fazendo, né, o que depende do outro é meio difícil, mas se depende de mim, eu vou fazer o melhor, mas o quanto até o fazer vai caindo, as fichas vão caindo, né, os insights, de que lugar eu tô me colocando e tal. E quando você se coloca no lugar certo na vida, né, vem o reconhecimento das suas filhas, que foi o que tá acontecendo, né. Então, automaticamente, quando eu estou no desajuste sistêmico, as coisas são amarradas, eu empurro para acontecer, mesma cura. É muito engraçado, né, mesmo fazendo há tantos anos e tal. É empurrado.
Quando eu entendo que é só fazer o clique do encaixe. Minha mãe tá aqui, é isso, o conteúdo que ela tem e sabe. E automaticamente isso vai se recolocando no lugar. Minhas filhas vão me sentir, eu como mãe. Porque muitas vezes, quando a gente está num lugar sistêmico errado, as nossas filhas ou os nossos filhos têm a gente como amigos e não como os pais. Não, eu não estou na minha posição de pai e mãe. Eu estou na posição de uma amiga. E não é legal ser amiga. Eu tenho que ser mãe. Amigos eles têm na rua. Muitos. E dentro de casa também. Eu posso ser mãe e amiga. Mas eu não posso ser amiga só. Né? Usando o exemplo. Porque eu tô deixando de instruir, de corrigir, de educar. Porque eu preciso ser aceito pelo meu filho ou pela minha filha. Né, que vem lá de trás. Então é a não aceitação. Eu adoro quando a Erika fala que eu e a Ivete estamos nisso, a gente vai longe e vai. Ui, a cabeça vai, né? E aí ela falando e eu na posição de mãe e filha, tipo, onde é que tô? Aqui, né? Porque Sim. Tu vai autoavaliando, porque o dia a dia é difícil. A gente tá aqui trocando experiências, vai aprendendo junto e a gente tenta botar em prática tudo isso. E é muito difícil. Se a gente tem consciência, já é difícil. Então imagina uma pessoa que não tem consciência e tá indo só pelo levar da onda. Né? Tô indo. Muito difícil ter compreensão disso. Né? E aí eu faço outra pergunta. É melhor eu ter consciência e agir? E aí saber da dor ou não ter consciência e ficar no raso sem sentir nada, né? É difícil. Barco assim, ó. O que você acha? Olha, eu nem vou falar o que eu acho, vou falar o que eu prefiro. Ter consciência. A minha vida, ela aflorou. Aí as pessoas podem perguntar assim, só pensar na questão profissional, não tem nada a ver. Ela aflorou dentro de mim. Ela aflorou de um jeito assim, eu acho que a consciência nos traz a vida com mais leveza. Porque se a gente puxar para a parte espiritual, religiosa, né, cada um entende de alguma forma, na Bíblia está, Deus não disse que se a gente estivesse com Ele, que nós não passaríamos por dificuldades. E sim, seria leve, porque a nossa fé seria, né, agarrada a Ele. Então, assim, fez todo sentido pra mim aquilo, sabe? Tipo assim, ó, as turbulências vão vir, o dia, como a gente foi o nosso outro assunto sobre tempo, loucura, né, nosso dia. Só que, assim, tu ter consciência e saber por que eu estou passando por mim, tu sai da posição de vítima, de tudo. Porque sempre a gente é vítima. E enquanto eu tô vivendo como vítima, eu não me empodero da minha vida. Porque o vitimismo, ele cega. Ele literalmente te cega. Quando eu estou na polaridade do vitimista, meu Deus, você não consegue nem... É muito difícil. Quando chega alguém já se vitimizando, por exemplo, em consultório, é muito difícil você entrar na consciência, tá? Porque primeiro você tem que transpor a barreira e virar para falar, cadê? Mas onde está o meu problema? Em você. Quem é o meu problema? Você. E tem gente que não aceita, tá? É muito complicado. Você falando do nosso mestre maior, né? Me veio só uma colocação que eu preciso falar. Quando eu rejeito a energia do masculino na minha vida, né? Porque somos yin e yang, masculino e feminino. Preciso disso para viver e vai ser assunto para outro dia também, as polaridades, que é um assunto bem legal pra gente falar. E dar exemplo para todo mundo que se identifica mais o masculino, uma mulher mais o masculino, ou um homem no feminino. Mas tem uma coisa que eu preciso tocar no assunto, que é quando eu rejeito a energia do masculino, eu rejeito a energia do Criador. E ele não se manifesta na minha vida. Porque o milagre, ele só vai acontecer na minha vida. Fez sentido. Bateu aqui, ó. Quando eu integrar o masculino dentro de mim. E é por isso que quando você fala, eu floresci, é porque você integrou a energia do seu pai dentro de você. Então, quando... Tô arrepiada. Eu até me emociono, porque foi há alguns anos. Quando eu falo, meu pai é isso, meu pai é aquilo,
Nunca se esqueça que o primeiro é o seu criador. O seu pai é o pai dessa vida, né? Que te trouxe nesse DNA, nessa composição física que você precisava. Mas quando eu rejeito o masculino, eu rejeito o poder da criação. E a criação sobre todas as coisas da minha vida. Então a gente só floresce quando a gente acolhe o masculino e o feminino dentro da gente, né? Isso é tão importante, meu Deus. É incrível e é lindo, né? Chega a emocionar porque a gente vai se colocando no lugar para poder falar, né? E aí tu olhar para tua base e olhar com gratidão, que é o mais importante, agradecendo sempre por isso, a gente amadurece, porque tu teve dificuldade de entender o teu masculino, né? Eu tive o masculino e o feminino em uma pessoa. Então eu aprendi o masculino com o feminino, olha a confusão, entendeu? Por mais que eu tivesse a figura do meu pai dentro de casa, eu não entendia que ele deveria me passar essa mensagem. Ele também não, e tá tudo bem, porque isso fez com que eu fosse a pessoa que sou hoje e por isso eu estou aqui. E aí tá tudo certo. Mas é importante voltar, e justamente a gente vai sempre voltar para esse assunto, que é olhar para trás. Porque se tu não entender isso, tu não entender a figura, por que tu tá herdando essa carga e não entender, tu não vai conseguir ter sucesso. Não, e não é sucesso financeiro, justamente, que a gente fala, né? Prosperidade em todas as áreas, é florescer. Só vai florescer quando tu tem o entendimento. Ah, Fernanda, então tá me dizendo que eu tenho que ser mais o meu pai. Não é isso, né, Erika? Não é ser mais ele, é entender e aceitar tudo isso. Não tem nada a ver, né, de ser... É só respeito. Eu aceitar as pessoas como elas são, né? Meus pais não vão ser perfeitos, porque eles são homens e mulheres humanos como nós, né? Então, querer isso deles é até injusto. Né? É um peso muito grande que nós filhos colocamos também sobre os nossos pais, que também colocaram sobre os nossos avós. E assim, os nossos filhos também colocarão, né? Então, muitas vezes a maternidade pesa porque nós temos isso guardado no nosso subconsciente, né? Essa obrigação, esse peso, essa não aceitação. Então, assim, nós precisamos aceitar eles como eles são, para que os nossos filhos nos aceitem como nós somos e assim sucessivamente a vida aconteça, né? De forma mais clara, mais tranquila, mais integrada, mais conectada, né? Porque a gente precisa estar na fisicalidade aqui vivendo, ancorados com os pés no chão dessa querida mãe, que é a nossa Gaia, né? Nosso planeta maravilhoso que nos nutre, e recebendo os fluidos divinos, né, do nosso grande Pai. Então, olha como é só a gente olhar para a natureza, que tudo se responde, tudo é tão perfeito. É que a gente não para olhar, para prestar atenção, né, que tudo é orgânico, tudo já nos mostra o tempo todo isso, essa integração, né, do pai e da mãe, para que nos sustente. Então, a energia vem, né, pela sola dos nossos pés, que eu sempre falo. E a gente precisa entender isso, que a gente recebe essa nutrição da terra para estarmos enraizados. E do cosmos para estarmos conectados. Para que, sendo seres verticais, possamos transitar as nossas experiências aqui na vida, né? E isso vem de pai e mãe. Olha, eu sabia que esse podcast ia ser pedrada, mas olha, hoje a tríade faz todo sentido, porque se eu não tiver equilíbrio nas 3 áreas, em uma delas eu vou estar sempre respingando, né? Se a minha mente não tiver em equilíbrio, eu vou responder no corpo. Se o meu espírito não estiver conectado, a minha mente não vai trabalhar. E é muito doido, porque a gente está conversando e aprendendo junto ao mesmo tempo, né? Porque estamos evoluindo. E olha que lindo e que bacana isso, poder aprender passando muita coisa para muita gente. E que bom, e tomara que faça sentido, né? Que esse é o nosso propósito, levar um pouco do nosso conhecimento, nossa experiência para as pessoas. E isso é incrível. E a gente só pode entregar o caminho que nós percorremos. Exatamente. Né? Sempre com a verdade, porque a gente fala bem aberto como se fosse literalmente uma conversa, porque é troca de experiência, é minha vida.
Que bom que eu consigo falar dela. Que bom, né, que a Ivete consegue falar do pai dela. Que bom que tu consegue falar da tua espiritualidade com muito propósito, porque isso ajudou muito eu e ajudou muito a Ivete. Então é incrível. Lá atrás a gente foi à procura de ressignificar essas dores, né? Ou seja, nós se encontrávamos em, de repente, algum telespectador que vai ouvir a gente e que isso vai fazer sentido para ele. Porque todos nós, quando a gente fala de traumas ou quando vamos mais profundo, quando a gente fala na questão de uma doença, por exemplo, todo mundo abraça isso dizendo isso é genético, né? Isso é genético, né? Ou seja, como tudo é escolha, se tu vai muito a fundo em entender essa tua patologia de doença e tal, né? No teu emocional, mental, a parte espiritual, se tu consegue entrar a fundo no teu inconsciente e ir à busca desse conhecimento, tu vai ver que é tua escolha sair daquilo. Que antes eu dizia que era escolha e eu não entendia por que eu tanto afirmava sobre essa escolha, sabe? Porque todos temos, todos, vai ter alguma doença que trouxe, né? Seja ela articular, seja, enfim, infinidade de coisas que a gente traz, né? Hereditário. Mas é minha escolha. Hereditário por pertencimento. Por pertencimento. Então é minha escolha eu me conhecer para poder ressignificar essas dores e não dar continuidade nisso, né? E realmente nesse momento, quando eu digo assim, porque a gente, quando vai implantar, não, mas porque a minha família é assim, isso é genético, eu sou assim, porque isso é genético, sabe? Assim, as pessoas vestem isso. Vestem, vestem, meu Deus, como veste. Confortável, é confortável, né? Não, veste e aquilo se fixa, se torna uma realidade, porque ela escolheu. Pode ser na inconsciência, mas Sim. Escolheu. A partir do momento que você fala, não, aqui não, eu mudo a minha célula, porque nós nos regeneramos todos os dias, por que eu não posso mudar a minha célula, né? Eu não compro isso, médico, não compro isso. Não vem que esse diagnóstico não é meu. Então, eu acho que sermos quem somos nas nossas imperfeições é o que faz a gente evoluir, né? E prosperar em todas as áreas das nossas vidas, porque muitas vezes, quando a gente parece que a gente está parado, nós estamos evoluindo, né? Com os nossos erros e acertos. E é isso, meninas. Mais alguma colocação? Ai, dizer que somos incríveis. Tô até arrepiada do assunto hoje. Mas é reforçar uma coisa, né? Tudo que nós falamos é equilíbrio. Aonde nós vamos encontrar o equilíbrio? Corpo, mente e espírito. Exato. E é isso. É isso, falamos tudo. Acho que como ela falou, hoje foi um dia pedrada, né? Foi. Mas eu tenho certeza que vai vir tantos assuntos Vai. que fiquem preparados. Se preparem, gente. Se preparem porque vai ter muita coisa bacana ainda. Se você gostou desse conteúdo, tocou no seu coração, Compartilhe ele com alguém. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado para o próximo episódio.